Olá, sejam todos bem-vindos ao 36º podcast da Net5. São alguns anos de gravação já, estava fazendo uma recapitulação, nós iniciamos em abril de 2021. Então já fazem alguns anos que a gente vem trazendo informação, conversando aqui e levando isso para vocês da melhor forma possível. E eu espero que realmente vocês estejam gostando do conteúdo que a gente está gerando por aqui. Eu sou o Henrique, sou CEO da Net5, sigo apresentando o podcast, né? Espero que por mais um tempo. E hoje a gente vai falar sobre governança, risco e compliance. E comigo, né, as pratas da casa, né, o Wagner Christie, que é sócio da empresa, está com a gente há muitos e muitos anos, é o diretor da área de segurança da informação da empresa, toca uma área fundamental aqui, que olha para governança, né, risco e compliance, olha para treinamento, na gestão de risco humano, olha para time defensivo, ofensivo, SOC, enfim, bastante coisa aí. E também com a gente o Bruno Reinaldo, que é o coordenador dessa área de GRC, né? Então responde diretamente para o Wagner, e os dois vêm conversando há bastante tempo sobre como que a gente pode melhorar essa entrega, vem trabalhando em inovação nessa área, né? Como que a gente pode fazer esse trabalho gerar resultado para os nossos clientes, né? Então, antes da gente começar, eu sempre gosto de contextualizar, mas dessa vez eu vou pedir para que a gente faça uma base do conhecimento do que é governança, risco e compliance para vocês, para que em cima disso a gente continue a discussão. Então, Bruno, explica pra gente o que é GRC. Perfeito. Então, boa tarde, né? Então, basicamente... Bom dia, boa tarde, boa noite, a gente não sabe, né? Depende do nosso telespectador, né? Mas indo pro GRC, né? O que ele é? Ele basicamente é a unificação de três áreas, né? Então, é a governança, risco e compliance trabalhando juntos, em conjunto, e acaba que já vem de algum tempo, né? Nasceu lá nas finanças e acaba que ele já é uma área que tem essa transversalidade de ter a governança, risco compliance atuando de forma conjunta e unificou para uma área de conhecimento dentro da segurança, dentro propriamente da gestão de negócios mesmo. Tua vez? Ele está respondido, né? Eu queria trazer que quando a gente iniciou os serviços do VCISO, né, bem no início, antes mesmo de ter governança no ciclo do NIST, né, a gente já falava. Era uma das principais, né, bases. Verdade, eu lembro disso. Antes mesmo de sair aparecer no NIST governança, né, a gente já tratava isso. Nós vimos lá no CISControl que não falava muito de política, não falava muito de governança. No NIST ainda não tinha essa dedicação a governança, e quando estávamos lá nos rascunhos do NIST, apareceu governança, aí não foi uma surpresa, né, mas foi uma alegria bastante grande, porque a gente sempre considerou a governança como parte fundamental da segurança da informação. Isso porque a gente já tinha esse conhecimento do corporativo precisar, né? A gente sempre leva em consideração que segurança da informação dá sustentabilidade ao negócio, né? O objetivo da segurança é fazer com que o negócio dê certo, e aí pareceu muito lógico na hora, poxa, a governança tem que ser a base disso tudo. Nós tínhamos, naquela época, somente governança, a gente falava de riscos de cyber, né? E compliance. O Brasil não é um país altamente regulado, né? Alguns setores são, né? Então, para nós, nasceu na governança, né? E aí, com o passar do tempo, a gente evoluiu para governança, risco e compliance, né? Compliance e conformidade, né? Me pega um pouco, né? O compliance é só a parte em inglês, né? Mas compliance e conformidade fecha o C. Acabam que são equivalentes, né? Então, GRC é tudo isso, né? É a base, para mim acho que é a base. Ela muitas vezes dita as regras lá nas políticas de governança, né? Então, quando a gente fala assim, poxa, a gente está buscando o apoio da alta direção, é através da governança corporativa, ou governança de segurança da informação. Eu quero ter a certeza que aquilo vai acontecer, eu estou fazendo através das conformidades internas, né, ou externas.
E eu toco o negócio, né, através dos riscos que eu aceito, dos riscos que eu não aceito, daquilo que eu quero prevenir, daquilo que eu quero eliminar, que eu quero transferir. Então, quando isso tudo se conectou, e a gente já trabalhava isso há bastante tempo, foi de fato assim, uma grande alegria, né? E a gente está nessa segunda etapa, digamos assim, de dar uma desmistificada, né? Porque é um assunto naturalmente pesado, que eu acho que vem da minha geração para trás. Porque as formações dos atuais CISOs, dos gestores de segurança da informação, elas são mais técnicas do que de GRC, né? Talvez eu esteja na última safra, né, de pessoas que são gestoras e estão com um background mais técnico do SOC, da infraestrutura, dos pentests, né? E uma nova onda de gestores e diretores nem sempre vem da parte técnica. Algumas vezes vem de outras áreas de negócio, né? E o negócio, entendendo que segurança da informação é importante, tem colocado pessoas com um background muito mais de GRC do que backgrounds técnicos, porque eles naturalmente entendem o negócio. O que eu acho importante a gente também conversar, eu já vou voltar aqui pro contexto, mas é importante assim, o que a gente percebe? Uma realidade é o que tu trouxe. O Brasil não é um país altamente regulado. Então a gente percebe isso nas iniciativas de investimentos e projetos, né, da área de segurança. Muitas vezes elas são iniciativas que são realizadas não em cima de um processo de governança ou de risco e conformidade. Ela existe porque, enfim, cai para normalmente a área ela é gerida por alguém mais técnico, né? E por tendência essa pessoa vai fazer investimentos técnicos, ela vai lá e vai botar um endpoint melhor, ela vai botar um firewall melhor, ela vai olhar para backup, né? É engraçado, muitos anos atrás a gente perguntava sobre como é que é a tua área de SI, a gente ainda pergunta, né? E as respostas já não são assim, graças a Deus, mas há alguns anos, né, que a gente vem fazendo isso. No início as respostas eram, o meu firewall é tal marca, né? Meu backup e tal. Cara, tem muito mais coisa. Então a gente percebeu que vem evoluindo, mas dá para ver isso no dia a dia, né? Que existem investimentos que são feitos, não digo na intuição, mas com um embasamento técnico e não de governança, risco e conformidade. Isso é fato, isso a gente percebe. E esse é um dos pontos que a gente quer trazer aqui a informação de que é necessário que as áreas de segurança da informação olhem para isso. Em empresas muito grandes, né, como tu falou, às vezes acaba tendo uma quebra, né, das áreas, assim, essa área fica separada, mas ela precisa, obviamente, conversar com todo mundo. Então, o que eu trago aqui? Por que a gente diz, cara, olhem para governança, risco e compliance, né, e conformidade? Não é à toa, né? E aí vem o primeiro embasamento. Existe um relatório do Gartner, que é um relatório do quadrante mágico de soluções de gestão de risco, né? E aí aqui também a gente já vai debater sobre gestão de risco de uma forma geral, e risco cyber, né? Tem uma pegadinha aí que a gente vai entrar também. Mas falando deste quadrante mágico, ele traz alguns dados interessantes, tá? Que empresas maduras, ou seja, empresas que trabalham com governança, risco e conformidade, reduzem em até 50% chance de incidente. Eu adoro falar isso, né? Não sei o que fala, é o povo que diz, né? É o Gartner que tem a pesquisa, isso são dados. A gente não tem esse dado dos nossos clientes, mas nós temos essa percepção. Então, ou seja, os clientes que têm o processo rodando do VCISO, né, que desde lá de trás a gente olhava para a governança, a gente tem essa sensação de que sim, eles reduziram chance de incidente. Né? Por quê? Porque estão fazendo esse processo. Então aqui vem um carimbo de que é o caminho. Né? Você trabalhando governança, risco e conformidade tem chance de redução de 50% em incidentes. Top. Segundo fator que vem nesse relatório que eu achei muito legal. Essas empresas gastaram 30% menos para estar em conformidade. Entendeu? Ou seja, porque existe um plano, existe uma análise. Eu não vou fazer uma compra de a solução A, B ou C sem ter um embasamento, né? Não é por preferência. Existe uma pesquisa, né, que eu fiz para que no meu mercado, para minha conformidade, para os meus riscos, para minha governança, aquela solução se encaixa melhor e eu vou ter, no fim, né, 30% menos de necessidade de investimento para estar em conformidade.
Pô, isso é uma grana, é bastante coisa, né? E o terceiro ponto desse relatório, né, que 25%, tu me ajuda aqui que eu perdi o gancho, eu anotei só 25%. Isso. O que era o último ponto? Isso, a gente tem 25% a mais de retorno sobre o investimento que a gente fez. Perfeito. Nas nossas ferramentas e na nossa estratégia Isso, de segurança. Entendi, verdade. Fugiu, voltou. As empresas conseguem tirar melhor proveito, né, dos investimentos e melhor proveito das próprias ferramentas. Então, trazendo esses 3 pontos, né, redução de 50% de chance de incidente, 30% menos de investimento para estar em conformidade, né, e ter 25% de ganho, né, em cima desses investimentos, dessas plataformas. Tragam para a gente, assim, no dia a dia, vocês percebem isso? De fato isso acontece? Isso eu acho que é uma consequência natural do GRC. Né? A gente está falando de otimização de recurso, a gente está falando de visibilidade, tudo isso é entregue no dia a dia, quando a gente está fazendo uma documentação nova, a gente está atrelando o negócio à segurança. Então acaba que a gente vai amarrando algumas pontas que muitas vezes ficam soltas, no sentido da própria gestão, de estar olhando mais para ferramentas e não olhando para o processo por trás das ferramentas, né? E também da própria documentação dela. Né? Então como é que eu comprovo, talvez numa auditoria, talvez até para o meu cliente, que eu estou fazendo o processo correto com a minha segurança? Será que eu estou indo na direção correta ou não? Então o GRC ele traz essa presença mais global, onde eu consigo documentar, traçar uma estratégia e também trazer por trás disso KPIs para eu ter uma visão muito mais abrangente do que como é que está a minha área e como é que está a segurança da minha empresa. Né? Isso se conectando junto ao negócio, né? Indo para um sistema talvez de gestão de riscos, né? Gerenciais e estratégicos. Então, tudo isso se conecta. Né? A consequência natural do GRC é visibilidade. É trazer a proximidade do que tu está realizando como base e o que tu está visualizando também para fora da tua empresa. Né? Uma situação que é natural e às vezes pega de surpresa alguns dos clientes, falando sobre o retorno do investimento ou o custo da operação de segurança, é que as empresas que buscam somente subir a pontuação num determinado framework, elas acabam gastando mais do que, entre aspas, o necessário. Uhum. Se eu basicamente quero buscar o 100%, né, do SysControls, talvez tenham riscos ali que eu estou tratando que eles não existem, eles não estão presentes na minha organização. Uhum. Então, tu tem na tua estratégia chegar a 80% do framework e do 60% em diante, ele não vai reduzir risco. Tu já está conforme, entendi. Né? Uhum. Então, na medida em que tu passa, e esse é um dado que eu não tenho exatamente o relatório, mas eu prometo buscá-lo, ele diz que na medida em que as empresas passam a investir baseadas em risco e não em um framework, elas investem melhor. Opa. Talvez elas possam continuar investindo aquele mesmo valor, ou um pouco menos, ou um pouco a mais, mas o resultado é o melhor. Né? Existem lá nos frameworks, por exemplo, o SysControls. Deu uma explosão agora do que tu acabou de dizer. E o problema é que a gente vem tratando isso assim, cara, vamos escolher um framework, né? E aí, voltando na escolha do framework, né, do SIS, NIST, ISF, ISO, quando as empresas não têm nenhuma iniciativa de segurança, automaticamente tu escolhe o SysControls porque ele bate requisitos técnicos. Tu tem um anti-malware, ele faz isso, ele faz aquele outro, ele dá um start muito rápido. Mas de um certo momento em diante, eu preciso olhar para o NIST, porque ele fala de governança. E num determinado momento em diante, tu fala de risco, porque tu já está organizado, né? Tu governa. Agora eu preciso falar de riscos. Tá correto eu falar assim, bom, então vamos lá. Eu uso um framework para, de certa forma, me posicionar, ou seja, para entender aonde eu estou, mas o mais correto para que eu trabalhe investimentos é baseado em risco. E aí exato, isso que tu acabou de falar, eu já vi acontecer inúmeras vezes, né? Cara, eu preciso... A gente percebe de uma hora, assim, isso, né? Exato, caiu a ficha agora total, porque assim, eu tenho o framework, eu tenho os caminhos, a gente estabelece metas para crescer dentro desse framework, mas basicamente eu estou crescendo dentro de uma pontuação, não está errado,
mas ela está desconectada com a realidade do meu negócio. E aí entra aqui, cara, esses 30% se justificou agora, tá claríssimo para mim. Com certeza. E aqui a gente está falando de abordagens diferentes, né? A gente pode atrelar o framework à maturidade, por causa que ele é um guia. Exato. Né? Nada mais é do que um guia. A gente tem Exato. ISO, a gente tem NIST, CIS. Ele é um guia realmente para a gente ter uma visão mais para onde eu quero chegar, como é que eu faço para implementar algum controle. Mas quando a gente chega num ponto onde eu estou tratando segurança e eu abordo ela com uma abordagem de risco, aí eu consigo pegar toda a individualidade da minha empresa. Uma empresa hoje ela não é uma receita de bolo, né? Então cada uma tem seu negócio específico, seus problemas internos muitas vezes, os seus orçamentos específicos também, e com o risco a gente consegue mapear isso de uma forma muito mais assertiva, né? Porque é o risco de acordo com a realidade do cliente. Isso, ficou perfeito, eu entendi agora muito bem. Eu me pontuo, eu me avalio com frameworks, mas eu trabalho com risco. Eu acho que esse é o caminho, né? Eu posso fazer essas avaliações de tempo em tempo, mas o meu dia a dia tem que ser baseado em risco. Sim. Para tu ver até como a gente se conecta, né? Só de ter o framework e eu ter a minha maturidade, buscar entender a minha maturidade em cima do framework, isso vem de um risco, né? Eu quero saber, eu quero ter mais essa informação. Sim. Gestão de risco. O risco é não saber. Frente. Aí Exato. tu tem um framework para te A gestão de posicionar. risco ela está inerente em todos os processos, né? Aqui, agora, a gente trata em cima de segurança, né? Então, querendo ou não, ter mais trabalho em cima de maturidade, ter trabalhos em cima de mapeamentos de perfis de ataque, ter um trabalho de SOC, tudo isso melhora a minha maturidade, mas eu tô mitigando o risco. Exatamente. Não, isso é muito legal, cara, porque assim, por isso que eu gosto desses podcasts, assim, porque a gente vai conversando, vai debatendo e as coisas vão se formando, né? As ideias vão conceitos, se colocando, elas vão se encaixando, assim, adoro isso aí. Essa questão do uso do framework, né? Ela nunca esteve errada, né? Uhum. Mas ela é um framework. Isso. Ela é uma fotografia que tu vai ter que encaixar em todos os lugares. Né? Da mesma forma que a gente questiona, por exemplo, a abordagem igual nos treinamentos, né, na gestão de risco humano, igual para todo mundo, ela não vai funcionar, os frameworks são o mesmo. Né? Entendi. E quando a gente sai, o SysControls ele bate muito item a item, o NIST ele já é um pouco mais amplo, que ele está aberto à interpretação, e a ISO completamente aberta. Sim. Que tu define scope e tudo mais. Né? Na medida em que a gente foi fazendo as avaliações de maturidades, né, que a gente tem como serviço aqui, um dos resultados são os riscos, né? Então, assim, muitas das vezes a gente vê relatórios que te pontuam, e aí a gente já falou sobre isso, as pontuações. É de 1 a 5, de 0 a 4. Elas vão sendo criadas, né? E as ferramentas hoje, cada uma coloca de uma certa pontuação, e aí a gente sempre fala, o negócio entende risco. Quando a gente vai apresentar e a gente leva para um comitê ou leva para alta gestão, os caras, muitas vezes, né, e não é problema deles, né, eles não entendem o que aquilo está querendo dizer. Poxa, eles não têm que saber o que é um ransomware no detalhe. Eles vão me perguntar qual é o risco que eu estou correndo, o que eu posso fazer, o que eu já estou fazendo. E aí vem aquela frase clássica, né? O negócio entende de risco. Tu vai conseguir a linguagem universal? É risco, né? E não é de hoje, é há bastante tempo, né? Poxa, a gente tem que traduzir o que está escrito aqui, tecniquez, para o negócio. É risco. É risco, sempre foi risco. Perfeito. Não, ficou muito legal isso. Aqui, o outro contexto que eu quero trazer, eu não vou trazer agora, mas ele tem relação com o que tu acabou de falar. Múltiplas plataformas. Esse é um outro problema que existe. Mas eu queria fazer uma outra pergunta antes, tá? Porque assim, e aí aqui eu me coloco como o cliente, tá? Porque eu conversei com um cara alguns meses atrás, e ele me falou algo que ficou gravado, né? Ele disse assim, cara, né, a tua empresa está crescendo, ela vai passar por fases, né? Então tem as fases de faturamento e os desafios. E ele me disse, uma das fases que tu vai enfrentar e vai ser a fase da consultoria. E ela é uma fase difícil. Ele disse, olha, tu tem que ter bastante cuidado. Por quê? Porque existem inúmeras por aí, né? E tu vai ter, como é que tu escolhe? Como é que tu vai buscar a empresa que vai te dar aquilo que tu precisa de fato? Isso é muito difícil. Então eu me coloco aqui agora como cliente, tá? Eu sou um cara, eu preciso olhar para isso dentro da minha empresa, eu preciso olhar para governança, risco e compliance e conformidade, olhando, né, falando de segurança da informação. E eu tenho inúmeras opções no mercado.
né? O primeiro a primeira pergunta é o que do meu lado, o que eu como cliente tenho que ter para que essa consultoria funcione? Essa é a minha primeira pergunta. A outra pergunta vai ser, e como é que eu tenho algumas coisas básicas que eu consigo avaliar para saber, sabe, se é bom ou não é? Porque daqui a um pouco é uma empresa que vai lá e me faz uma avaliação. Tá, tudo bem, descobri como eu tô, mas de fato, né, é muito mais do que isso. Né? A gente falou, eu tenho que trabalhar com risco, eu tenho que entender como atingir, eu tenho que olhar qual é a minha particularidade ali, né? Então, como é que eu descubro essa empresa que vai poder me ajudar com isso? Então, vamos lá, pergunta 1. O que eu, como cliente, preciso dar para essa consultoria para que essa troca funcione? Porque eu sei que a gente tem os problemas que a gente enfrenta, né? Então, essa é a primeira pergunta. O que eu tenho que dar, o que eu tenho que estar presente, o que eu preciso fazer para que esse processo de gestão, de governança, risco e conformidade dê certo? Eu acho que numa questão, na primeira questão, a gente tem um atrelamento muito forte com a questão do compromisso e também da governança atual da empresa, né? Então, governança e risk compliance não é uma ferramenta, né? Ela pode ser, de uma forma teórica, talvez uma ferramenta para a gente melhorar a nossa segurança, falando nesse contexto, né? Mas ela é quase um novo negócio dentro do negócio, né? Então, é um serviço realmente que demanda compromisso por parte do cliente, né? A alta direção sempre tem que estar ciente do que está acontecendo nesse sentido também. E também atenção para o cliente, tu conseguir também identificar a tua governança atual mesmo, como eu falei antes, né? Então, como é que está a minha governança hoje? Ela tá preparada para se conectar agora com o GRC mais focado em cyber, né? Hoje a minha base ela tá estruturada, ou eu preciso olhar e estruturar desde o começo, né? Então, claro, o nosso serviço hoje ele é adaptado para estruturar, monitorar e também reportar. Isso é o básico. Mas eu acho que o cliente ele tem que ter essa questão mais crítica de olhar para dentro e falar, eu vou estar preparado, eu quero comprar realmente esse compromisso, né? Por causa que não é só instalar uma ferramenta, né? Então a gente está falando em reunião de alinhamento de contexto, entendimento do negócio, aplicação de alguns controles que podem causar desconfortos e vão causar desconfortos, né? Então acaba que sempre é um compromisso que eu falo que o cliente tem que ter essa atenção e tem que tratar com carinho, né? O GRC acaba que ele abrange mais áreas, né? Então tu tem que ter essa conexão multifacetada para tu conseguir se conectar com mais áreas também. Então tu tem que preparar a tua empresa realmente para receber um serviço que não vai atuar só na TI. Ele vai atuar de uma forma macro em cima da empresa, né? Então isso acho que é primordial. E respondendo à segunda parte, eu acho que a principal questão é aonde é que essa empresa está fundamentando o seu serviço. Acho que a gente falou de framework, né? Mas o framework também é uma base para a consultoria, né? Então, a empresa que talvez não tenha alguma certificação dos seus profissionais, não tenha um planejamento específico para atender riscos futuros e até o próprio planejamento, é primordial, né? Então, a empresa que talvez não está deixando claro que framework usa, qual metodologia, isso é um ponto de atenção que sempre tem que ser levado em consideração, né? Então, ISO hoje é a base muito forte para a GRC. Muito por causa que ela bebe do CIS, bebe do NIST, bebe de diversas fontes, né? Então, vai ter alguns profissionais que vão estar certificados com aquela qualificação que tu vai conseguir ter mais segurança para receber o serviço que tu espera. Então, eu não atrelo mais framework só à maturidade, mas também na entrega dos serviços e também na entrega da segurança da qualificação dos profissionais, né? Acho que o ponto fundamental para que dê certo o projeto, eu acho que o cliente ele precisa estar aberto, né, a se expor. Porque quando a gente pergunta assim, poxa, vamos falar sobre as políticas, né? Poxa, fala que não tem. A gente não tem uma política escrita. A gente tem práticas, a gente tem alguns processos, mas elas não estão escritos, né? Ou estão desatualizados. A verdade,
Porque na medida em que a gente vai investigando e cavocando um pouco mais, a gente vai encontrar, né? Se o quanto antes tu me disser que eu estou defasado nesses pontos e me responder a verdade, mais detalhado e mais próximo da realidade vai sair os riscos, né? Os relatórios. Porque a gente esbarra... Vamos fazer um confessionário no processo. Vamos lá pro confessionário lá. Porque assim, a gente estabelece aqui uma relação realmente de confiança. Sim, né? sim, eu sim. preciso Sim. que tu me diga, porque eu estou chegando agora. Né? E infelizmente a gente precisa acelerar alguns processos, porque a cibersegurança ela é crítica e ela muda a todo momento. Então, na medida em que há transparência nessa relação, os resultados eles são muito rapidamente obtidos. Né? Às vezes o perfil do profissional que está ligado a essa consultoria também, né? A gente tem por histórico perfis mais técnicos, uma resistência maior, né? Do tipo, poxa, eu não sei, ou eu faço assim, ou é assim e ponto, né? Por medo talvez de auditorias antigas, né? Pela falsa sensação de que a auditoria vem te procurar como culpado, né? Isso tem mudado, né? Cada vez mais a gente vê gestores trazendo assim, cara, me aponta tudo aquilo que está errado, porque aí eu consigo ganhar força e aprovar um orçamento que talvez não estivesse, né, pré-aprovado, eu vou lutar ele no ano que vem. A segurança por obscuridade, né, assim, eu não tenho esse problema, eu estou ignorando, acaba sendo um dos maiores riscos, né? Tu não saber quais são os riscos acaba sendo muito, muito pior, né? E na questão de contratação, né, como é que se estabelece essa relação de confiança para que dê certo, né, a relação entre cliente e consultoria, eu acho que os clientes podem escolher aqueles que se atentam às particularidades do negócio, né? Porque o framework vai ser igual, a política vai ser igual, a ISO vai ser igual, mas ele conhece o negócio, ele tem cases na indústria, no gás, no óleo, ele tem, né, para te mostrar. Porque quando tu traz esse embasamento de conhecimento do negócio, eu não vou simplesmente pegar uma caixinha e ligar na outra. Não, esse risco eu resolvo com essa ferramenta, esse risco eu resolvo com esse outro. Não, aqui no meio tem processos, tem pessoas e tem tecnologia envolvida, né? Então, na medida que as empresas vão adquirindo experiência nas anteriores, né, elas vão dando sugestões e vão dando melhorias direcionadas ao teu negócio, né? É como se nós, Net5, fôssemos contratar uma empresa de consultoria que nunca trabalhou com uma empresa de consultoria de segurança da informação. Os assuntos vão ficar um pouco distantes, né? Óbvio, existem casos que é um novo momento, né? Isso tudo tem que ficar claro, né? Perguntar quais são as experiências da tua consultoria é a mesma coisa que a gente faz, né? Poxa, eu não vou contratar alguém que nunca teve experiência em segurança da informação para nós falarmos os mesmos assuntos, né? Então, essa relação, eu acho que ela é... E essa pergunta, né? Poxa, a tua experiência no segmento é qual? Ela, muitas vezes, tem nos dado esse selo, né, de acreditação. Quando a gente fala, por exemplo, de um processo que eu conheço da indústria, rapidamente a gente se conecta, né? Quando eu falo de questões do Bacen, poxa, esse cara já trabalhou com situações, né, do Banco Central. Quando a gente está falando de ambientes de energia elétrica, a gente sabe das questões da ANEEL. Rapidamente a gente se conecta e rapidamente isso passa a credibilidade que precisa ter para que o serviço... Né, O risco ele é particular, porém ele é segmentado, ele se relaciona por segmento. Mas eu preciso ter uma análise particular, por mais que seja de um segmento eu tenho que entender. O risco sempre vai ser subjetivo, né? Ele vai variar realmente da realidade do cliente e do segmento, com certeza. Mas dentro do próprio segmento vai ter peculiaridades diferentes para cada empresa, né? Cada uma pode estar num momento diferente, etc. E, em resumo, o que o Wagner e eu estamos começando a falar e deixar mais claro é que, realmente, o GRC é um serviço muito mais íntimo para o cliente, né? A gente está falando de entrar para dentro do cliente, conversar com ele, descobrir quais são as lacunas, né? Muitas vezes o cliente vai ter uma política e não é uma política que está servindo hoje para a realidade dele. Então, cabe aquele olhar mais crítico de, não, a gente pode pegar essa política e deixá-la melhor para a tua realidade, para o teu negócio, né? Então, tem essa questão da verticalidade do GRC, de realmente olhar, beleza, eu vou olhar para a governança, vou
eu sempre penso, né, que o GRC nada mais é, olhando para a nossa realidade, que governança vai ser a direção, risco vai ser os obstáculos e a conformidade vai ser as leis. Isso aplicado para o nosso trânsito mesmo. Né? Então, acaba que a governança sempre vai... Fala de novo, que eu gostei disso. Ele gosta principalmente das de trânsito. Eu adoro. Vai lá. Vamos lá. Governança é... Governança vai ser a direção. Perfeito. Né? Risco vai ser os obstáculos, né, que tem no trânsito. E as leis vão ser a nossa conformidade. Top, hein? Gostei dessa aí. E isso acaba que a gente aplica dentro da segurança da informação muito fácil. Né? Então, a gente está imerso em tantas siglas aí, tantas peculiaridades dentro da segurança, ferramentas, categorias, e eu acho que a gente vem conversando muito sobre isso, né? Como é que a gente simplifica tudo isso para o nosso cliente? GRC vem sendo tratado há muito tempo como um negócio pesado do corporativo, etc. E ainda é tratado dentro da segurança, tem tudo para o cliente olhar e falar assim, realmente eu tenho uma bomba em cima de mim. E ela está contando. Então aqui a gente realmente tem essa facilidade muito pela variedade de clientes que a gente atende, né? E acaba que a gente consegue ter essa experiência desse background técnico, né? O Wagner nem se fala, né, nesse nível, mas a gente tem essa facilidade realmente de entender a realidade do cliente e falar assim, cara, relaxa, tá tudo bem? Isso. A gente é uma jornada junto com ele que a gente pega pela mão e a gente consegue passar com muito mais facilidade que GRC não é só um assunto pesado, vai ser o divisor de águas para tua área, para tua empresa. Não, a tua analogia até explodiu minha cabeça agora. Agora eu tô aqui, sabe por quê? Porque tinha de trânsito também para GRH, né? Pô, eu tenho que dar habilitação pro cara poder usar. Aí veio com uma de trânsito agora. Não, eu tô agora assim, cara, não, pensa comigo, e as ferramentas é o carro, porque assim, ó, tá vendo? Ó, não, é verdade, qual é o risco? Que estrada que eu tô? Eu tô andando numa estrada de chão, eu tô num asfalto, entendeu? Tem buraco, não tem? O que eu preciso fazer é chegar rápido ou chegar seguro? E aí, entendeu? Aí o pneu vai depender, o tipo do carro vai depender. Quantas pessoas eu tô levando? 2, 5, 12, 30? Entendeu? Estrutura aumenta aí também. As ferramentas que eu vou usar para me ajudar a chegar lá e avaliar todo esse cenário começam por governança. Curiosamente, a apresentação que você fez umas 2 semanas envolvia uma estrada. Sim. É uma apresentação para o cliente que a gente fez. O Bruno fez, e ela é justamente uma estrada. Para a gente chegar lá, são esses obstáculos. É uma jornada, né? É uma jornada na estrada. Né? Não, esse é o ponto. E os objetivos do negócio entram aí. Né? Porque tem a estrada, mas eu tenho que chegar lá rápido, né, devagar. Tudo isso vai depender... Quais checkpoints também, né? Claro. Cara, achei fantástico essa analogia. Gostei bastante. As analogias ajudam bastante, né? O que a gente tem acompanhado também no nível de conformidade, falando que como se fossem as leis, que cada vez mais o Brasil hoje talvez não seja amplamente regulado, mas estão chegando. Vai ter que ser, né, em algum momento. Né? A gente tem acompanhado principalmente não, mas a B3, né, as empresas que estão listadas, né, e depois de um certo faturamento elas estão mandando um convite para que essas empresas se certifiquem, né, com um selo de confiança da B3, né? E cibersegurança tem aparecido bastante lá, né? Então a gente tem setor farmacêutico amplamente regulado, né? As que estão listadas na bolsa, financeiro sempre foi, né? E o governo tem feito alguns movimentos também. A gente tem acompanhado algumas do setor público que estão recebendo pesquisas, né, dos órgãos para que eles se autodeclarem em algumas coisas, né? Mais cedo ou mais tarde vai baixar as recomendações, né? E as recomendações, elas sim precisam de tempo para serem adotadas. O que a gente costuma falar também é que, poxa, o melhor momento para se preparar é agora, né? No momento em que tu não está no meio de um incidente, tu está mais calmo, né? Tá uma situação mais tranquila para que tu possa dedicar tempo a isso. Porque vai tempo, literalmente, é bastante tempo envolvido. E existem empresas que talvez não estejam com a sua governança corporativa amplamente implementada, mas imagine o valor que tu traz para o teu negócio, sendo assim, olha, a minha área de TI, de segurança, está reconhecendo os seus riscos e está aqui apresentando a vocês. Né? Então a gente fala, poxa, algumas vezes as empresas não estão com um compliance, uma governança, né, muito difundida ainda,
mas é um bom pontapé inicial tu levantar essa bandeira, né? Então a gente tem tido esse ponto de entrada também. Poxa, eu quero começar, eu estou preocupado com a minha área, né? Eu sei da importância da segurança da informação e eu não quero colocar a minha empresa em risco por conta dos meus riscos aqui. E eles estão levantando a mão e puxando essa frente. Até pela evidência que a área de segurança tem tido nos últimos anos, né? Puxa isso. Mas eu queria deixar alguns pontos aqui então. Vamos lá. Então, sendo o cliente, né? Vou dizer para ele agora. Se você não tem tempo para se dedicar para um processo de governança, risco e conformidade, não contrate nenhuma consultoria. Esse é o ponto 1. Se não tem tempo, não contrate, né? Se não está disposto, né, a dividir, a trazer a real situação, não contrate, né? Não faz sentido. Agora, e outra, mas contrate, se está com tempo, né? Tem a ideia de abrir as informações e trabalhar junto, busque uma abordagem de risco. Né? Existem os frameworks, sim, a gente usa, obviamente, acho que todas as empresas de consultoria, os clientes também usam, mas é importante isso, a abordagem de framework ela vai servir para posicionamento, mas o risco é o que deve ser o guia de trabalho contínuo. Então busque essa orientação, acredito que esses são os pontos chave até agora da nossa discussão, né? Com certeza, e até, né, levando para o risco também tem os seus frameworks, né, focados para basear a tua análise. Escrever técnica, escrever orientação, como é que tu audita aquele processo, como é que tu melhora ele, né? Então, tudo isso tem a ver também com o risco e abordagem de risco, né? Então, com certeza, o framework vai ser a orientação e o risco muitas vezes vai ser a tua proximidade com a tua realidade e as tuas priorizações. Né? Perfeito. Vou para o próximo, então, contexto, né, que eu queria falar também do Gartner, né, é um relatório que chama Innovation Insight, que tem foco, esse em específico, né, em gestão, risco e conformidade cyber, né, então está falando só do que a gente tem foco aqui. E aí é importante, né, como tu falou no começo, existem vários frameworks, várias soluções, né, então assim, dessa pesquisa, né, fala que 85% dos clientes do Gartner que usam ferramentas de gestão, risco e conformidade usam várias plataformas, tá, com vários focos de risco, tá, não especificamente em cyber. Então, falando disso, o que vocês, né, que estão mergulhados, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu tenho ferramentas que estão olhando para risco, mas estão deixando de fora cyber, né? Como é que vocês enxergam isso hoje, né? Aqui, obviamente, clientes do Gartner tendem a ser clientes maiores, né? Mas vocês enxergam isso, né? Um processo de risco olhando, deixando o cyber de fora? Isso acontece? Acho que a gente tem que olhar um pouquinho mais para o passado agora, tá? De onde surgiu. Falei lá no começo que o GRC veio das finanças, veio do corporativo, né? Sim. Então, nasceu lá com algumas plataformas específicas para riscos estratégicos, riscos corporativos, né? Nesse sentido. Então, acaba que algumas especificidades nesse sentido eram deixadas de lado, né? Cyber acaba entrando nesses riscos, muitas vezes, de uma forma muito mais coadjuvante. Por causa que está em evidência, acaba surgindo nos conselhos de risco e acaba que entra ali e deve ser mapeado, né? Agora, né, o que acontece hoje em dia é isso, é um compliance apenas, né? É empresas que hoje não conseguem mapear os riscos cibernéticos em si, né? E não conseguem linkar esses riscos com a sua gestão de risco generalista, né, que nasce lá no estratégico, etc. E isso é o padrão, né? Isso muito por cultura mesmo. Então, a gente nasceu no GRC corporativo e ele acaba tendo algumas limitações em questão de visibilidade. Muitas vezes por, talvez, falta de conhecimento técnico, né, em cima até por parte da área, né? Como é que eu reporto esse risco? Eu estou me colocando, estou me expondo para minha gestão ou não? É correto eu abordar essa fala ou essa metodologia ou não? Então, acaba que falta essa conexão, né? Então, acaba que tem, com certeza, essa questão de tu ter uma plataforma onde ela não está olhando
com certa atenção que deveria para a segurança. Tá. O que eu também entendo aqui é o seguinte, bom, quem é, aqui no caso é um profissional, né? Porque vai ter que ter um profissional que vai analisar, vai fazer esse processo com o cliente, vai identificar um risco e ele vai trazer esse risco, agora falando em cyber específico, porque ele tem conhecimento para isso. Correto? Eu preciso, até por isso que nós, como uma empresa que presta também serviços de solução de segurança, às vezes a gente fica, tá, mas eu vou fazer consultoria, mas eu também vou entregar. Só que eu preciso conhecer soluções, eu preciso conhecer mercado, eu preciso buscar essas informações, porque isso gera todo um conhecimento que vai me permitir fazer avaliação de risco cada vez melhor, né? Então aí, voltando para essa questão, não faz sentido a gente, por exemplo, fazer gestão de risco de outro olhar, de outro segmento, por exemplo, financeiro. Que risco financeiro a minha empresa tem? Que risco político, né? Que risco econômico? A gente não tem conhecimento para fazer uma avaliação de risco econômica, uma avaliação de risco político, né? Mas a gente tem conhecimento para fazer uma avaliação de risco cibernético, correto? E aí, então, por isso que eu acho que confunde não, por isso que é difícil para uma empresa grande, ela não tem como obter essa avaliação de risco de uma fonte só. Ela acaba tendo várias, né? Então ele é o cliente que precisa estruturar esse processo para tudo conversar. Então é isso que esse relatório está dizendo, né? As empresas têm dificuldades com isso, porque risco vem de fontes diferentes, de empresas que têm esse conhecimento de externo para poder pegar aquela empresa e falar assim, bom, da tua situação, com base no que está acontecendo, você tem esse risco. E quanto mais conhecimento, mais digamos assim, mais qualificada vai ser a minha identificação daquele risco. Sim. Correto? Perfeito. Ótimo, muito bom. Até a ISO de risco é a ISO 31000, riscos Sim. corporativos. Né? E aí nasce a 27005, que é de riscos de cibersegurança, né? Então, muito se equivale, mas lá dentro eu tenho as minhas especificidades, né? Tá. Então, a gente se posiciona como uma empresa de consultoria, né? Que ajuda as empresas a governar, né, risco e compliance de cyber, né? De segurança da informação. Perfeito. Porque, e um dos problemas, talvez, que o Gartner identificou aí, por ser uma disciplina antiga, né, a governança, o risco e compliance é antes, eu acredito, antes ainda do nascimento do cyber, né, porque começam com as empresas, né, as clássicas, né, as Big Four e tudo mais, auditorias contábeis, auditorias fiscais e tudo mais, riscos, né, disso tudo, e o cyber vem depois, a área está atrasada em relação a essa disciplina, né. Então, o negócio também não costumava falar de riscos de cyber, né? Então, um risco que é corporativo, que é do negócio, é o atraso do recebimento de peças. Por causa da logística, talvez eles tenham pensado, né? Mas esqueceram, talvez, de levar em consideração um ataque num fornecedor. E colocou, né? Inclusive, a gente teve um caso de um cliente que recebia peças de um fornecedor e ele recebeu o comunicado dessa empresa sendo, né, atingida por um ransomware. Ele, né, sabia desse risco porque a gente já comunica a ele essas situações, né? Olha, isso acabou de acontecer agora com os riscos de terceiros, né? Os riscos de terceiros estão assim. Um outro caso agora, não isso que tu falou, acabou de acontecer um outro caso agora semelhante nessa situação. Então o assunto está aí há bastante tempo, né? Eu acho que os setores, né, as áreas de segurança da informação talvez não estão dando o tempo necessário, né, e a dedicação necessária para conseguir demonstrar de verdade, né, quais são. A gente vê muitos riscos generalistas, né? Qual que é o teu risco de cyber? Parada, vazamento de dados, interrupção, né, queda de um sistema. Queda de um sistema pode ser por N motivos, né? E quanto mais insumos eu tenho, né, e aí vem o ponto em que, por trabalharmos em diversas frentes, né, Red Team, Blue Team, treinamento, conscientização, risco, tudo isso nos ajuda, e por ser uma equipe multidisciplinar, a levantar os riscos, né, cada vez mais detalhados. Entendi. Então, assim, eu, de novo, me botando no lugar do cliente, eu sou o diretor de TI, né, enfim, diretor de infra e segurança, né, de uma empresa, e aí eu também posso estar me perguntando, tá, mas por que eu vou fazer essa abordagem de risco, né? E aí essa fala também, nossa, esse relatório, eu acho que evidencia isso, porque assim, o risco que você vai avaliar é o risco cyber, né? Então a responsabilidade dos riscos de outras áreas cabe a cada diretor
diretor financeiro da área financeira, e assim vai, né? Então, se mais ninguém faz, ok, não tem problema, mas estruture a sua área, né? a sua área de tecnologia, olhando para esse risco. Já nasce, né? Já começa esse trabalho, independente se o resto da empresa faz ou não. Daí depois tu vai, obviamente, talvez iniciar um movimento ou se conectar a algo que já está andando e talvez, né, não precise até talvez desse movimento. Eles não saibam o que esteja acontecendo, né? Os comitês de risco, onde são discutidos os riscos de uma forma ampla para o negócio, né? Os diretores levam Cyber tem que se espremer. Às vezes a gente já tem essa, né, de se enfiar no meio das coisas, então mais um caso, né? Mais uma. E o que evidencia também essa sensação de que essa gestão de risco corporativo ainda não entende amplamente de cyber, foi que eu estive numa empresa de previdência privada e eles falam do risco, né, o tempo todo. Tudo é risco para eles. Eles só falam de risco, né, porque eles cuidam da saúde financeira da pessoa e tudo mais, né? Claro. E conversando com os times de TI, eles falaram que foi preciso ensinar um pouco o que é cyber, né? Poxa, como é que acontecem esses ataques, né? Eles não são mágicos, né? Eles acontecem dessa forma. E nessa forma que eles acontecem, eles começaram a trocar figurinhas ali e novos riscos foram aparecendo, né? Então a gente tem esse distanciamento ainda da linguagem corporativa e da linguagem técnica. E por talvez isso pelos papéis que estão aqui das pessoas, né? A nossa abordagem consegue entender de negócio e consegue entender de cyber, né? Então tu tem um valor. Como é que tu vai? Exato, como é que é? Por isso que para mim ficou clara essa questão. Eu preciso de profissionais altamente capazes tecnicamente para me apoiar em identificar esses riscos. Eu posso saber tudo de risco, mas se eu não sei como esse mundo funciona, entendeu? É que nem a gente vem me perguntar de risco político. Cara, é só bicudo, entendeu? É chute, eu não faço ideia, né? Óbvio que eu olho isso pro nosso negócio, né? Mas eu nunca faria, obviamente, né? Nunca vou te fazer um cenário de risco político. Não existe isso. Então, assim, é evidente que a gente tem esse conhecimento e por isso que está bem claro agora. Não tem outra forma a não ser segmentar, porque se tu não tem esse conhecimento, não tem como tu identificar um risco, entendeu? Ele vai ficar pobre. Ele vai ficar genérico de novo. Isso, genérico de novo. E um adendo, né? Acho que a gente não está falando que não vai se conectar com a gestão corporativa. Ele necessita se conectar com a gestão corporativa, claro. Né? Então não adianta eu só mapear os meus riscos e eu não reportar eles. Aí o meu processo, o meu tiro eu não vou nem aproveitar. Sim, né, trava, claro. Então eu tenho que passar para o board, tenho que conectar com o risco estratégico, né? Então isso é muito importante. Eu acho que para nós, é uma das bases, que é como é que eu conecto o meu risco operacional, técnico de cyber com o meu risco corporativo, com a minha gestão que lá na ISO 31000 estrutura, né, todo o processo, toda a base. Como é que eu conecto o risco cibernético com aquela gestão? Corporativo, sim. Né? Então ele tem que estar sendo reportado, tem que estar sendo monitorado, né? Claro, tu vai fazer o teu papel como especialista de levantar essa bola e falar assim, não, aqui a gente tem um risco, ele é importante, vamos reportar, o que a gente pode fazer para mitigar ele. Então isso é muito importante, a comunicação mesmo daquele risco e com certeza essa base precisa ser de profissionais com especialização, com conhecimento técnico, senão ele não vai aplicar o contexto, que é o mais importante hoje a gente olhando, que é entender o contexto, entender os controles e como é que o nosso cliente está se posicionando. O monitoramento e a comunicação, né, tem um gráfico dentro da 27005 que diz as etapas, né? E o monitoramento ele corre do início ao fim do processo e a comunicação do início ao fim. Então você tem que estar toda hora comunicando o que está acontecendo, o que está sendo feito. A velocidade em que os riscos mudam, ela está cada vez maior. Então esse canal direto com a alta gestão ou com um comitê, ele precisa existir, né? E outro ponto importante em relação ao conhecimento técnico, agora falando das conformidades, né, tu pode traduzir isso aqui também para as auditorias, né, é que tu pode me mostrar uma evidência. Se eu não consigo interpretar ela de maneira correta, eu posso estar te comunicando, né, uma redução do risco errada. Poxa, tu me falou que tu tens um software anti-malware, né? Muitas das vezes a pergunta e a evidência para aqui, né? A gente questiona quais são as capacidades dele, né?
E por ter essa relação com o CrowdStrike, a gente sabe exatamente o que está sendo feito, o que os atacantes estão fazendo, né? Por ter essa relação com o Pure Storage, a gente sabe qual que é o tempo que as ferramentas podem te entregar. Então, tu está correndo um risco, né, de não ter investido o suficiente e não estar atingindo esses objetivos, assim como Vicarious, Zscaler, Proofpoint, todos esses nossos parceiros, eles nos dão insumos técnicos muito bons que melhoram a nossa governança, as nossas auditorias. Porque quando a gente avalia, né, auditorias que foram feitas anteriormente, às vezes eu tenho um antivírus. Poxa, tá antivírus ainda, né? Não tem nenhuma abordagem de ameaças, não é uma abordagem de adversários, né? É um mundo à parte. Não tem como, é a mesma lógica, assim, vou fazer uma análise de risco político. Cara, eu preciso de uma pessoa com conhecimento muito grande, né, de ciência política, do que está acontecendo no país, do que o movimento, para que essa pessoa consiga identificar os meus riscos. É a mesma coisa aqui. Se a empresa que está fazendo essa consultoria não detém isso, vai ficar pobre, vai ficar raso. E aí talvez seja outro risco, né? Eu mapeei, mas ele não está me dando a realidade. É a questão do risco ilusório mesmo, né? Então, a gente tem aquela falsa impressão que tá tudo controlado por causa que o cara deu um check lá numa ferramenta. Então, eu acho que até a gente sempre trata, né? A gente está sempre conversando também nesse nível, que essa base que a gente tem aqui na Net5 de tu ter contato com Pure Storage, CrowdStrike, Vicarious, ter esse conceito de, beleza, é isso aqui que é o limite, talvez, da tecnologia que a gente está alcançando, né? Aquele meu cliente lá que ele está dando um check, não, ele está tendo uma falsa ilusão de que aquilo ali está controlado, né? Então, isso é muito importante para realmente passar a transparência para o cliente. Então, a gente começou lá falando transparência do cliente com nós, aqui a gente tem que ser transparente com o cliente também, de falar, cara, realmente, esse controle aqui, ele está sendo insuficiente para ti. Eu preciso saber o que as ferramentas podem entregar e o que o mundo de ameaças está naquele momento, né, capaz de fazer. Deixa eu trazer o outro ponto desse relatório, que é o último que a gente vai trazer aqui, que também é uma tendência, né? Eu gosto dessas tendências que o Gartner traz nesse próprio relatório do Innovation Insight, que fala que até 2027, 75% das ferramentas, né, de gestão, risco e conformidade cyber terão foco contínuo. Tá? Então eu quero que a gente fale um pouco como vocês entendem que é esse foco contínuo, né? E também Cyber Risk Quantification, né? Quantificação de risco de cyber. Como é isso para vocês? Porque a gente já falou, né? Eu preciso olhar para risco. Não, aqui eu já estou falando que eu tenho que quantificar os riscos e que eu tenho que olhar para eles de forma contínua, correto? Perfeito. E isso, para nós, acaba que o Gartner vê como uma tendência, realmente por ser um assunto relativamente novo para a cyber, né, em si, mas para nós é uma base, né? A gestão de risco, ela precisa ser contínua, né? Desde que a gente pensou muito no GRC para a Net5 e como é que a gente poderia agregar para o nosso cliente, ser uma gestão contínua, né? Não quero só avaliar o risco do meu cliente e ir embora, né? A gente tem que monitorar esse cara, como a gente falou, é uma das bases, é a monitoração, a questão da comunicação. Então, tudo isso tem que ser contínuo, né? Tem que ser junto ao cliente. Então, acaba que as ferramentas, elas também têm que andar com essa evolução, né? Acaba que muita gente faz gestão de risco em planilha ainda, né? Não tem um sistema incorporado em volta disso. Então, um dos diferenciais, com certeza, é tu ter um sistema onde tu consiga ter rastreabilidade, controle, né? E também a visibilidade em cima dos teus processos de GRC. Né? Então, com certeza, é uma tendência, né? As empresas têm que buscar isso. Isso já é o que a gente está fazendo, né? Já está entregando essa gestão de risco contínua. Isso a gente já está... A gente acaba que o Wagner sempre troca uma ideia, né? E fala que a gente está alguns anos à frente do mercado que a gente está trabalhando, né? E eu acho que para nós é um dos maiores diferenciais, né? Então, de ter esse debate fluido e falar, cara, eu acho que agora é o momento de a gente entrar com essa ideia aqui que a gente já tinha, vamos colocar em prática. E então, a gente consegue acompanhar essas tendências de uma forma muito natural, né? Então, a questão do monitoramento contínuo, a automatização de algumas coisas também dentro de plataforma, isso facilita para o especialista lá que está olhando para o risco ter muito mais acessibilidade a toda a gestão que ele está fazendo.
Perfeito. Me explica, Wagner, então, o que ele quer dizer aqui com quantificação? Como é que eu quantifico um risco cibernético? Ele é bastante difícil, né, de fato. Né, ele está com uma tendência para 2027, né, a gente está um pouco... Então a gente tem um certo tempo para chegar até lá, né? Mas a principal dificuldade, né, ou uma das principais dificuldades na gestão de risco é eu sair do risco baixo, médio, alto, crítico e te dar um valor para aquilo, se aquilo acontecer, né? E é onde as áreas ainda estão isoladas, né? E aí tu imagina a gente saindo do cyber, tendo que conversar com o financeiro, né? Para entender. Poxa, hoje a gente consegue já falar da hora parada, né? A gente usa muito desse argumento do tipo, qual que é a tua hora parada para tu deixar de investir num plano de continuidade de negócio, né? Então o objetivo de todas as ferramentas e de todo o processo é conseguir te entregar, além do qualitativo, né? Que é uma palavra, te entregar um valor, né, um tempo, um valor financeiro, né, qual que é o impacto da imagem, né? É alto impacto, tá? Mas quanto isso vai te custar? Porque aí tu, lógico, consegue tomar a decisão ainda mais assertiva no que tu vai aceitar de risco, o que tu vai investir e o que tu vai transferir, né? Então, o objetivo das plataformas e do processo, principalmente, né? Talvez tu não precise da plataforma para chegar nisso, né? Mas ela facilita isso tudo, é que tu consiga receber na vírgula, né? Porque aquele investimento que tu vai fazer, ele tem que retornar, né? Então tu está investindo X para impedir um risco de 2X, de 3X, né? Poxa, é óbvio que eu vou fazer, né? O que hoje as ferramentas talvez não tragam tão fácil assim. Dá bastante trabalho chegar nisso. Principalmente no processo onde tu tem que falar com diversas áreas e entender tudo isso, né? Nesse sentido, talvez eu acho que é onde a automatização para. Eu acho que é onde entra muito mais o conhecimento do teu consultor, né, da tua área, realmente de entender e buscar a criticidade do teu processo, os valores que estão envolvidos ali, né? Então, para mim, eu sou suspeito porque eu acho que é uma das partes mais legais, que é a questão de quantificar o teu risco, né? É uma dificuldade muito grande nas empresas, realmente por falta do conhecimento dos processos dela mesma, né? E dos valores que estão envoltos àquele processo, atrelados, né? A gente tem o valor da hora parada, mas não é a única coisa, né? Então tem o investimento para ter algumas ferramentas, o investimento técnico das pessoas também naquele sentido. Então acaba que isso tudo tem que ser atrelado no cálculo, né? Então hoje a gente tem algumas abordagens, tem 3 abordagens hoje na gestão de risco. Qualitativa, que é o que o Wagner comentou, que é só níveis, né? Baixo, moderado, alto. O quantitativo, onde eu já estou atrelando um valor para aquele risco, né? E tem o semi-quantitativo, que é talvez o melhor dos dois mundos. Porque o quantitativo, muitas vezes eu não vou conseguir atrelar o valor específico para aquele risco. E o qualitativo eu vou conseguir atrelar talvez o impacto, a probabilidade de aquilo acontecer. Então acaba que o semi-quantitativo aplicado dentro do cyber, hoje a 27005 trata muito isso de uma forma muito mais clara, que é a questão de tu atrelar um valor à probabilidade do teu risco se tornar real, né? Se materializar. E acaba que isso traz muito mais segurança para o cliente na hora de ele montar um orçamento, na hora de ele demonstrar para a gestão o que está acontecendo. A gente chama isso do cálculo de o ROSE, né? O ROSE, diferente do ROI, né? Muito visto na TI, o ROI é o retorno sobre investimento, né? O ROSE é a diminuição da tua perda, né? O que eu vou deixar de perder com aqueles controles, com aquela gestão, né? Então, basicamente, é assim que atua a segurança em cima da gestão de risco, olhando mais para a quantificação, né? Então, eu estou deixando de ter uma perda lá no futuro, que pode ser legal, pode ser técnica, né? Então, acaba que pode ser várias fontes que podem parar o meu serviço. Então, o que eu vou ter com a aplicação de algumas ferramentas e controles? Eu vou ter uma diminuição do impacto que vai alcançar e eu vou ter uma diminuição de um valor talvez bem expressivo. A gente está vendo, cada ano está aumentando mais os valores dos incidentes, né? Então acaba que a gente acaba linkando com a diminuição da perda. Isso tem muito a ver com a questão da quantificação do risco também. Perfeito, pessoal. Acho que a gente vai chegando ao fim, trazendo alguns pontos assim que, vou dizer, foi muito legal. Gostei da conversa, assim.
Acho que são poucos que a gente faz internos, só assim, né? Mas foi muito, muito rica a nossa troca. E esses pontos assim de fechamento eu acho que é bom a gente trazer, né? Então vamos lá. Alguns deles. De novo, não contrate consultoria de governança, risco e conformidade se você não tem tempo para se dedicar a ela, né? Tem que ter uma transparência muito grande nessa troca. Busque uma empresa que tenha o conhecimento, né, principalmente no seu segmento, porque os riscos são individualizados, porém semelhantes dentro de um segmento. Busque esta abordagem de risco, né? Então, assim, ok, frameworks são usados, a gente precisa deles, mas evite olhar o teu negócio, né, num framework. Ele vai servir para pontuar, porém é importante a abordagem de risco para que seja individualizada, né, aquela consultoria, aquela análise. Olhe de forma contínua, outro ponto importante, né? E na medida do possível, quantifique os seus riscos, porque a gente está falando de uma tendência, daqui a um pouco, se já é possível fazer isso, cara, já entra, entendeu, ganhando tempo, né? Então é isso que eu acho que foi legal. A analogia do carro, gostei. Essa eu vou usar com certeza. Achei muito boa. E queria agradecer, né, vocês dois pela presença e convidar o pessoal também para continuar nos assistindo, né? Todos os meses a gente tem o nosso podcast e nos vemos em agosto. Um abraço, pessoal.